A minha resposta é dolorosa. Lá Eu tenho um irmão que tem uma doença terminal. Ele tem ela, né? E, enfim, é um saco. Meu pai e minha mãe cuidam dele em casa. Vai dizer pra minha mãe que ele não vai se curar. Minha mãe te convence que ele vai se curar. E aí? Meu pai tá na boa. Meu pai, olha e diz, óbvio que eu quero que o meu filho se cure. Mas se ele falecer, e a gente como irmão, eu tenho outro irmão mais velho, é difícil. Às vezes eu sento lá, fico olhando pro Du, fico olhando pra ele, dizendo, pá, velho, e aí? O que a vida tá reservando pra ti, meu? Sabe? E ao mesmo tempo, eu vejo que ele não tem culpa nenhuma de ter essa doença. Mas meu pai e minha mãe envelheceram 10, 15 anos a mais. Cuidar do meu irmão há 10 anos fez com que meu pai e minha mãe se vão muito antes do que talvez fosse programado para eles. Sim. Então eu não estou perdendo só meu irmão. Eu estou perdendo meu pai e minha mãe também. Isso é muito louco. Então, assim... Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, com convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, Fábio Schink, o mestre da performance. Como é que tá, Fábio? A gente tá bem e hoje a gente tá num lugar muito especial, um lugar muito... um lugar meio diferente, inusitado. Inusitado. Onde é que a gente tá, Christian? A gente tá no Memorial Krause. É um lugar fantástico. Você sabe o que é o Memorial Krause? Quem tá aqui com a gente hoje? Nós já vamos explicar um pouco mais. Explicar um pouquinho mais aonde a gente tá, por que a gente tá aqui. Agora a gente vai chamar pra mesa, Fábio, o Felipe. Nós vamos chamar aqui o Felipe Barbosa, que é advogado, pós-graduado em Direito das Famílias e Sucessão e tem o objetivo de auxiliar o cliente jurídica e pessoalmente, ponto diferencial aí, e é autor do livro Lidando com o Evento Morte e Luto. Felipe, seja muito bem-vindo. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo. Eu gosto de chamar de ilustres as pessoas que a gente conversa, né? Então, meus ilustres, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de nós conversarmos sobre um assunto que é muito sério. A gente pode sorrir, a gente pode conversar, o luto não é uma coisa que a gente tem que estar chorando para falar sobre ele. Então, claro que a gente pode brincar um pouquinho, mas é um assunto muito sério e que, a depender da pessoa, conduz a vida dela até o final, né? Dependendo. E é um assunto que a gente geralmente evita no dia a dia, né? Então é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente trazer isso para nossa conversa, porque a gente acha que é eterno, né? Como a gente tem muitos dias de vida, então a gente pensa que... Tu não pensa. Se Deus chegasse e te dissesse, olha, tu tem 1000 dias de vida, tu faria tudo o que tu precisa fazer. Mas como tu não sabe a quantidade de dias, tu sempre pensa que o amanhã vai chegar, né? E a gente acaba pensando que é mortal. Então, quando acontece alguma coisa com um amigo, um ente querido, alguém, tu diz, nossa, a pessoa morreu. Sim, é a ordem natural da vida. Eu ia comentar, nascer, crescer e morrer. A gente acha que é imortal, que não vai morrer nunca, e acha que os nossos pais, amigos e enfim. Mas, Christian, puxa aí. Como é que a gente apresenta melhor o Felipe? Dr. Felipe? Galera precisa te conhecer um pouquinho melhor, tá? E daí a gente gosta de fazer uma brincadeira no início, que é o seguinte, tu tem que trazer pra gente 5 aspectos teus da tua vida, profissional, pessoal. Um deles tem que ser mentira, e a gente vai adivinhar qual que é. Ok. Vai dar um exemplo pra nós? Não vou dar um exemplo, Fábio. Eu não pensei num exemplo aqui. Tu gosta de dar uns exemplos bons, né? Chegou a pensar alguma coisa na tua vida? Pensei. A gente tá aqui no Memorial com mais 220 pessoas. Isso é verdade. Uma galera que tá aqui, Rodar. Fala, Felipe. Ok. Vamos lá. 5. Eu fui no primeiro Ruas de Fogo do Internacional, em 2010. Minha família toda é da advocacia. Minha esposa é minha publicitária. Já trabalhei com direito criminal. E a última... Sou apaixonado por Poderoso Chefão. Cara, eu... Tá ruim aqui, cara. Peguei pesado. Tu acha que do criminal ele já foi advogado criminal? Eu acho que o criminal talvez não seja verdade, mas eu acho que a família dele não é toda da advocacia. Pois é. Tu quer dizer, tua família toda, tu já tirou tua esposa ali, que é publicitária, né?
Família, no caso... Pais. Pai, irmãos, irmãos. né? Família consanguínea inicial, né? Sem a minha esposa. Eu vou chutar esse aí. Eu acho que ele não é. A família não é toda advogada. Não é todo mundo da advocacia, não. Tu, Fábio? A esposa é publicitária. Ele deve ter ido no Ruas de Fogo em 2010, na primeira. O que era o outro? A penúltima ali era duvidoso também. O que era o penúltimo? Lembra? Vamos ver, a última era do Poderoso Aí que sacaneia o Chefão. convidado. A Poderoso penúltima era do Chefão. Criminal. É. E a terceira da família. Tá, terceira então eu acho que é. tu nunca lidou com criminal. Vamos lá, Ruas de Fogo eu fui. Sou colorado. Doente. Daquele do inclusive. vô ter ajudado a construir o Beira-Rio, aquela coisa. Várias histórias. Então, infelizmente, meu vô já faleceu há alguns anos, mas rapidamente, meu pai e meu vô, meu pai é o filho mais velho, então eles caminhavam 3, 4 quilômetros com um carrinho sem rodas para ir até os eucaliptos, vender sacolé de manhã, para ter dinheiro para entrar de tarde no eucaliptus para poder assistir os jogos do Inter. Então, não tem, né? Cara, a gente tá dentro o máximo Sim. que pode do Inter, né? A segunda da Vanessa era publicitária. Aham. Sim, minha esposa é publicitária, ela faz toda... Um beijo, Vanessa. Um marketing do escritório. Amor, obrigado por me aguentar aqui. Nem eu me aguento às vezes. Não, e aí a gente fica discutindo em casa, né? Porque ela quer colocar as regras do publicitário e eu quero botar a regra do direito. Deve dar Então um fica meio- conflito aí. Deve dar um conflito aí. Já trabalhei com direito criminal, inclusive fiz vários júris. Adoro perdeu, júri, Fábio. que se eu pudesse fazer só júri naquela época, né? Isso 2013, 14, 15, se eu não me engano. Trabalhava praticamente com direito criminal, muito homicídio, impressionante como me encontravam para essa área. E aí acabava finalizando no júri, né? Então trabalhei muito com júri, talvez por isso essa desenvoltura um pouco mais para podcast, porque... É o teu que está na reta Sim, ali, né? Você está falando sim. na frente de um promotor, de um juiz, de jurados. Então, acontece. Sim, sou aficionado por Poderoso Chefão. Tem uma tatuagem do Marlon Brando no braço. Sério isso? Tem. Adoro Olha Poderoso só. Chefão. Mas do Marlon Brando, não, Tá. não do Aí, Alpatino. ele já Tá. pulou da família ali. Que então, é maravilhoso. E a família, meu pai é oficial de justiça. E o meu irmão mais velho é advogado. O meu irmão do meio, ele tentou advocacia, mas não era dele. Na verdade, até hoje ele não sabe o que é a dele. Tá tentando se encontrar. Ele assim. ainda tá lá. Tentando se encontrar. Tá lá ainda, tá. Mas, não. Tá, então o teu pai é advogado. Meu oficial de justiça. Oficial de Oficial de justiça. E o teu avô, só por curiosidade. Meu avô é meu avô. Teu Mandou avô. um abraço lá Tá. do além. E por que tu decidiu ser advogado? Bom, quando o pai foi transferido de Porto Alegre para Estância Velha em 82, eu nasci em 84, então ele passou em concurso público, porque naquela época tinha que fazer uma faculdade, né, de administração, e depois, aí sim, tu tinha que fazer um concurso para virar oficial de justiça. E o pai passou, e como eles moravam em Porto Alegre, ele e minha mãe, já casados, né, com 2 filhos, eles decidiram que essa vaga em Estância é legal, uma cidade pequena, de interior e tal. Então o pai assumiu o fórum de Estância Velha como oficial de justiça aqui. E aí acabou que a gente veio morar pra cá, né? E assim, eu vivia dentro dos cartórios do fórum, convivia com escrivão, convivia com advogados, eu convivia com todo mundo. Porque como eu estava sempre com o pai, eu era o mais novo, né? Sou o mais novo, então eu estava sempre dentro do fórum. Então, tipo, o pai dizia... Felipe, fica sentado ali que hoje vai vir um advogado fulano de tal, aí não incomoda que o cara é o bambambam aí da advocacia. Então entrava o cara, tu ficava olhando e dizendo, uau! Então assim, tu convivia. Uma história longa, curta, Vanessa entra na minha família, então somos 3 irmãos, meu pai e minha mãe. E a família da Vanessa é toda zen, né? Toda hippie, toda tranquilaça, assim, é lindo de ver, né? E aí a Vanessa foi na primeira janta na minha casa, a gente jantou. Quando nós saímos da sala de estar para a cozinha, a Vanessa me abraçou assim e disse, ainda bem que a gente saiu dali, meu Deus do céu. E eu disse, o que foi, Vanessa? Ela disse, por que vocês brigam tanto? E eu disse pra ela, Mas a gente nem brigou. aonde que nós estamos brigando? E ela disse, ali, tu e Uma teu mesa irmão, de- vocês estavam quase se tapeando. Eu pensei, aonde, cara? E fiquei
horas e horas, assim. Então, a minha família sempre foi de todo mundo se posicionar muito, Sim, né? sim. Pai, mãe, irmãos, mesmo que não fez direito, que ele gosta mais da parte da arquitetura e tal, todos sem muita opinião. Então, não tinha como... Nunca pensei em outra coisa na vida a não ser trabalhar com direito. Porque era o que eu via e vivia o dia Em que inteiro, ano que tu né? entrou, fez vestibular? Eu passei na Unicinos em 2002, aí 6 2002. anos, né? Formado em 8.2, né? Com colação em 9. E aí, quando tu saiu da Unicinos, tu já abriu um escritório, já foi trabalhar... Eu trabalhava com meu irmão mais velho. Aí trabalhava com meu irmão mais velho, trabalhei até 2012 com ele. E aí começa a entrar o luto na minha vida. No meu site, quem quiser dar uma olhada, eu tenho uma aba só sobre luto. E lá eu tenho um vídeo explicando como é que não só como o luto, mas como a morte entra na minha vida. Então, desde pequeno, eu tenho coisas que não só luto, mas como a morte meio... Não Sim. rodeiam, mas... Enfim, tem alguma coisa, como se a vida estivesse te encaminhando. Sim. Então, eu entro no escritório do meu irmão, ele trabalhava com DPVAT. DPVAT, acidente de trânsito. Então, era eu que atendia as pessoas. Nós lidamos com 3.500 processos naquela época. Eu lidava com os parentes vivos, né, sobreviventes, e lidava com as pessoas que se machucavam também, né? Então, eu via muita lesão, muita coisa. Então, lidei com muita sofrimento, né? Aí eu saio do escritório do meu irmão e abro o meu. Aí, 2012 para 13. Feitoria, né? Sim. Vou abrir o meu. Sabe o que eu trabalhei? Seguro de vida. Indenizava Então, as sempre- pessoas sempre relacionado. que o seguro não favor indenizava já, seguro de seguindo vida. o Felipe já. Aí indenizava. Depois, trabalhei no crime. Trabalhei aonde? Homicídio. Então, assim, Que coisa, a minha né? vida, ela tá sempre rodando em volta disso, nessas áreas. Até que em 2016, 17, ali eu comecei a pensar... A Vanessa praticamente me obrigou a sair do crime, né? Ou era ela ou o crime, aí eu era o crime, daí eu acabei escolhendo ela. Sim. E... Foi uma boa escolha, né? Não, a escolha. Vanessa, né? Sensacional. A Nina é... E aí eu começo a trabalhar com sucessão. Porque, eu juro pra vocês, eu paro um momento e digo assim pra Vanessa, todo advogado tem esse momento, de parar e dizer assim, eu não quero mais advogar, eu cansei. Cansei. É muita história, muita tristeza, é muito sofrimento, é muita pessoa te mentindo o tempo inteiro. As pessoas mentem pra ti o tempo inteiro, então, tipo, vai encher o saco. E aí, nesse 1 mês de sofrimento mental, a sucessão me apareceu. Sabe, assim, eu pensei, onde é que eu posso trabalhar com algo que eu já lide no meu dia inteiro? Eu já estou acostumada a lidar com a morte, eu estou acostumada com o sofrimento das pessoas. Sim. Por que não pegar isso, o direito? O cara vai lá, faz uns cursos, pós-graduações e etc. Eu tenho mais de 12, 13 cursos lá, já entre pós e normal. Mas também ajudar as pessoas na lida daquela situação que elas estão passando. Porque para mim era uma porta muito fácil, ela estava aberta essa porta. Então o que eu fiz foi, vamos estudar sucessão, e aí comecei a estudar sucessão e família, e aí entrei nos dois. Olha só. A ideia é a gente falar bastante sobre sucessão, sobre luto, sobre tudo que roda esses eventos da vida que a gente não gosta muito de falar, que é a morte, né? E é por isso que a gente trouxe o Felipe aqui para falar com nós no tal do Memorial Krause, que provavelmente vocês... Muita gente ainda nem conhece, né, Christian? Pelo menos ao nosso redor, pouca gente conhece. Então, olha só o que é o Memorial. O Memorial Krause, ele é aqui de Novo Hamburgo. É o mais moderno da região. Ele foi construído com umas tecnologias lindíssimas, e elas são todas tecnologias sustentáveis, de última geração. Elas proporcionam às famílias de Novo Hamburgo e arredores um local único para que a galera se despeça dos seus entes... Despeça, tá certo? Despeça dos seus entes queridos com respeito e certeza que cada vida é especial. O que tu achou desse memorial aqui? Olha, A gente tá de noite aqui, né? De noite a gente já tem é diferente já, né? Antes de entrar, eu fiquei parado na rua olhando um pouquinho e realmente essa questão de trazer o respeito É nítido, né? É nítido. Eu acho que essa é a palavra. Para mim, ficou nítido assim. Quando tu investe tanto como deu para ver de fora o investimento que foi feito, tu percebe que não estão brincando com as pessoas enlutadas. Sim. É um respeito. É uma maneira de... A gente esteve aqui já, né? Conhecendo, assim, entendendo aqui todo o propósito deles também, que eu acho que é muito legal.
E é justamente essa ideia de honrar, né, as pessoas que passaram por aqui, então dar esse momento de despedida, assim, no momento legal, de homenagens e tal. Eu acho que é bacana isso, sabe? Porque geralmente quando a gente fala de funerária, a gente tem aquela ideia de que eu preciso entrar e sair o mais rápido possível. Só que tu não se homenagear sente mais tu bem, não né? se sente bem. E aqui realmente eles construíram esse ambiente que é mais agradável, é tranquilo. É difícil ser acolhedor, né? Num momento tão difícil, é difícil tu conseguir acolher as pessoas. É bonito, né? E te encanta. Quando a gente entrou aqui, que eu dei uma olhada em volta, vocês me apresentaram aqui, eu tive essa sensação. Sabe? É uma situação que ela não é assim, aquela cor de parede mórbida, aquele chão que tudo te remete ao luto, à morte, ao sofrimento. Ao contrário, é um piso branco, então vidros para entrar luz. Isso tudo conta numa hora de alguém que está precisando de espaço para chorar, para respirar, para entender o que está acontecendo a partir daquele momento. Vamos aproveitar esse gancho, então, para puxar já como é que... Tu não vai fazer um agradecimento ao Tobias também, Fábio? É que hoje a gente não tem brinde, a gente pega... Vamos fazer um brinde. A gente sempre faz um brinde, Felipe, porque a gente normalmente não tem água na nossa mesa, né? Vamos dizer pra galera. Normalmente é uma cervejinha, mas hoje é água e tá tudo bem. Vamos lá. Um brinde ao querido Tobias, que está atrás das câmeras, fazendo tudo acontecer. E um agradecimento especial ao Grupo Krause, que está nos concedendo esse espaço aqui para a gente falar sobre esse assunto. Mas eu ia aproveitar o gancho para te perguntar, Felipe, o quanto um lugar desses ajuda as pessoas a lidarem com o luto e se tem alguma forma, já uma dica inicial, já, assim, como lidar melhor com todo esse peso. Eu vou começar com uma frase que talvez nos deixe sem ar. Eu tive um cliente que quando a gente conversava sobre luto no primeiro atendimento, ele tinha acabado de perder, fazia um mês, a esposa, 60 anos de casado, algo assim, faz uns 3 anos isso. E ele disse o seguinte para mim, que o luto para ele era como respirar embaixo d'água. Aí ele não explicou essa frase, ele só me falou essa frase. E depois a gente continuou conversando. E aí aquilo ficou na minha cabeça batendo. Eu digo, cara, o que ele quis dizer com isso? Eu até hoje pensando, mas eu tenho a impressão que o que ele quis me dizer, que às vezes é tão difícil que é praticamente impossível respirar. É impossível a gente respirar embaixo d'água. Então o que ele estava me dizendo é que às vezes era difícil ou talvez impossível viver sem a mulher dele. Eu acho que era isso que ele quis me dizer, mas eu nunca perguntei, porque ele só falou aquela frase e seguiu. Quando a gente tem um local acolhedor, é um momento que as pessoas estão muito perdidas. Porque está naquela situação que a gente conversou de, peraí, nós somos mortais. Vem aquele pensamento, né, de, nossa, eu nunca achei que isso fosse acontecer. E aí, de repente, acontece. Então, o primeiro baque é da mortalidade. Pode acontecer contigo, que aí ele está vendo uma pessoa ali, mas daqui a pouco ele está olhando a mãe e vendo que a mãe também já tem uma idade avançada. Eu fui num velório de uma tia da Vanessa, e a família tem 2, 3, 4 anos de diferença, cada um deles. E aí a gente foi num velório, e no outro mês, um outro irmão morreu. E aí sobraram 3 irmãos. Agora faz 2 meses isso. E os irmãos, tu via eles se olhando no velório. Eles se olhando, dizendo, tipo, quem é o próximo de nós 3? Então, muito forte isso. Eles começaram a entender que, opa, a imortalidade está começando a não ser mais imortal. Então, quando tu tem um local que consegue te dar essa sensação de tu conseguir sentar, respirar, desabafar, é muito difícil o primeiro momento. E vocês sabem por quê? A gente não pode falar sobre luto. É proibido falar sobre luto. Se alguém chegar na rua para vocês e dizer, gente, vamos bater um papo sobre luto hoje, tu vai olhar e vai dizer, hã? Cai fora, meu. Aqui tu quer falar de morte, mas aqui tu tá traindo. Testamento ninguém quer fazer, né? Imagina, eu vou fazer um testamento aqui, vou bater o carro lá. Mas tá louco? Sou vivo, eu né? acho que as pessoas têm muito essa ideia de atrair, né? Atrair. Vamos falar sobre isso e vai acontecer alguma coisa. E a pessoa tem medo de falar sobre o luto porque ela tem medo de atrair, ou ela tem medo de, já tenho os pais mais velhos, então eu não quero falar para não ter que pensar sobre isso. E aí acontece aquela regra do aconteceu um luto. Tu tá com, digamos que eu tenho o meu luto, tá? Mas eu não falei com ninguém, porque ninguém quer ouvir sobre o meu luto. E todo mundo quer que em 2 meses eu esteja curado. Se resolva. Aí tu vai dizer,
O luto em 2 meses está curado? É óbvio que nem talvez tenha começado. Mas a própria lei diz que em 60 dias tu tem que abrir o inventário. Então o próprio Código Civil, o próprio Código está me dizendo que em 60 dias eu tenho que estar com o luto curado. Olha só, o código que é pensado para isso poderia dizer 6 meses, 1 ano. Não, o código já dá 60 dias, já dá 2 meses. Olha o erro da questão. Então tu não pode falar sobre luto. Aí quando tu vai num velório, tá lá o Christian chorando. Qual é a minha única oportunidade, Fábio, de falar sobre luto? Quando eu vou num velório? Sim. Porque quando eu vou num velório, tem alguém que está sofrendo ali. E eu posso dividir com ela o meu sofrimento. Só que o que tu não entende é que aquela pessoa não quer dividir o sofrimento. Ela está no dela naquele momento. E luto não se compara. Entendeu? Luto não se compara. Tu não pode me dizer que um avô distante é a mesma coisa que perder um filho, ou um pai, ou uma mãe. Tu falou que em 2 Não tem meses eu não comparação. me curo, né? Eu não tenho, ou melhor, não é nem curar, né? Acho que até curar é a palavra errada, né? Vai nos Sim. corrigindo aí, né? Porque Eu esse mesmo falei curar no sentido só de melhora, Tá, né? beleza. Mas em quanto tempo, então, existe uma média, existe um tempo que eu posso esperar? Alguém muito próximo de mim morreu hoje, é em 2 meses, é em 3, é em 4, é em 1 ano? Como é que funciona esse tempo? O tempo ele para, né? Nós vivemos numa bolha, que é a nossa sociedade. Quando alguém morre, é como se alguém entrasse nessa bolha, é como se o ceifador lá entrasse na bolha, né? E te retirasse o Caronte lá, que nas histórias romanas, né? Como se Caronte fosse lá, te pegasse e te botasse numa outra bolha com um grupo diferente, que é o grupo do luto. E o tempo para a pessoa que o luto começou a acontecer. Então tu vai me dizer assim, Felipe, 1, 2, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, eu não sei. Porque quando é que vai cair a ficha dessa pessoa que ela realmente está em luto e ela precisa de ajuda? O luto, ele para o tempo. Ele para o tempo daquela pessoa. Só que quem está ao teu redor, a vida tá pau e pau. A vida continua. Então tu vê o teu amigo sofrendo 2 meses, tu diz, pô, cara, ainda nessa? Mas tu tem que pensar que talvez tu tenha vivido 60 anos com aquela pessoa. E tu quer que em 2 meses, tudo que tu teve com aquela pessoa suma? Não, então o luto ele não tem prazo. O luto ele pode demorar 10 anos se for necessário. Por quê? Porque vai de como a pessoa vai aceitar. Com terapia, com os familiares ajudando, com ela mesma entendendo que o luto tu nunca vai curar. É uma dor que vai abrir em ti e nunca vai cicatrizar. Eu conversava com uma amiga que perdeu o pai há 30 anos atrás e ela me dizia, num centro espírita que a gente frequenta, e aí era aniversário do pai dela aquele dia. E ela disse, poxa, hoje meu pai estaria fazendo tal idade e tal. E ela disse, olha, faz 30 anos que eu perdi meu pai e eu sinto saudade dele até hoje. 30 anos. Sim, não é uma coisa que se supera, assim, tipo, a partir de agora eu não sinto mais. E ela já é uma mulher de 72 ou 73 anos. Então, para te ver que ela aprendeu a viver. Mas o luto, ele tem que ser vivido. Não é sobrevivido. Não é tipo, eu vou sobreviver ao luto e em uma hora eu vou sair. Tipo, uma depressão. Não. O luto tu tem que sofrer. Tu tem que passar pela fossa. Tu tem que passar pelo sofrimento. Tu tem que passar por aquela escuridão. Viver o luto. Tu tem que viver o luto na maior intensidade que tu puder. Porque quando tu fizer isso, tu vai começar a enxergar o que realmente está acontecendo à tua frente. Tu vai conseguir sorrir sem pensar que a outra pessoa que faleceu está te julgando. Né? Porque aí tu vai, eu vou numa festa com uns amigos. Não posso, né? Porque, pô, o outro faleceu, como é que eu vou sair sem o outro? Então, para te ter essa liberdade de fazer isso, tu tem que passar pelo luto e viver ele, sabe? Viver as duras penas ele, para que tu possa dizer, eu vivi, eu te representei, tu estás guardado na minha memória, mas agora eu tenho uma vida e eu preciso viver. Legal. E tu sabe que isso eu já ouvi, assim, várias histórias, assim, de te contar, normalmente pessoas falando de outras pessoas, assim, tipo assim, reconheço que aquela pessoa, ela não viveu o luto, né? Então, parece que ela fica dentro de um... A gente até botou aqui para falar sobre os estágios do luto, né? Porque a gente tem aqueles 5 estágios ali, mas que parece que ela fica
acho que é a primeira, que é de negação, uma coisa assim, né? E fica preso ali, sabe? Assim, eu acho que tá muito linkado a isso que tu falou, assim, de não viver e não passar por isso, né? E, tipo assim, vivi, realmente fui lá e tal. Acho que isso acontece muito, assim, por exemplo, quando tem família e, sei lá, 2 irmãos, né? E um irmão vive intensamente aquilo, assim, emocionalmente, fica devastado e tal. Mas depois ele dá aquela, tipo, parece que, cara, passei por isso, né? E o outro que não me chocou tanto e fica, sabe, aquela coisa martelando e prendendo na pessoa o resto da vida, né? Assim, guardado. Existem esses estágios? Quais são esses estágios? Na verdade, não, sabia? Eu tenho até esse livro, Os Estágios, é assim. Existe uma médica americana, eu sei que não, porque eu vi um podcast dela depois, traduzido, enfim. Ela, eu não vou lembrar a década, tá, que ela escreveu essas 5 fases. Mas ela era uma médica que trabalhava num setor onde tinham pacientes terminais. Então ela entrevistava esses pacientes terminais. Tá? E ela entrevistava todos para ter mais para ela, assim, para anamneses e etc. Mas não era para escrever um livro. E ela enxergou que as pessoas todas passavam por esses estágios, os parentes. Então ela entendeu inicialmente que talvez isso fosse realmente os estágios. Mas uns 10 anos depois, ela começou a perceber que existiam pessoas que não seguiam a linha daquilo. De vez seguir o primeiro a negação, seguir o outro. Não é linear, assim. Não era. Então ela se deu conta que, na verdade, os 5 passos, até existir, ele existe, mas não na ordem que as pessoas disseram. Tipo, olha, essas fases, então as pessoas querem que tu passe por aquelas fases. Mas não necessariamente tu terás que passar por aquelas. Sim. Tu pode passar por outras. Porque, como eu te disse, qual é a tua ligação com aquela pessoa que faleceu? Sim. Então, alguma daquelas fases, daqui a pouco tu não vai ter. Ou daqui a pouco tu vai ter mais, se tu for uma pessoa mais ligada a ela. Talvez Sim. por isso até que o luto é tão complexo, né? Porque não existe uma fórmula mágica que tu simplesmente começa aqui e termina ali. Aliás, falando em começar, onde é que começa o luto? Tu tem acho que no teu livro, né? Tu tem um dos capítulos que fala sobre onde começa o luto. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Vamos lá. Primeiro momento do luto, óbvio, né? Quando a pessoa falece, mas ele demora um pouco mais, porque no primeiro momento nós temos a ficha que cai. Então, quando tu começa a andar pela tua casa, quando tu começa a dormir e do teu lado não tem mais a pessoa, quando tu tinha eventos que tu ia com aquela pessoa, ou tu trabalhava com ela, quando tu começa a perceber que a presença daquela pessoa não está mais perto de ti. Então, começa a saudade, começa o vazio a aumentar, aquela situação toda. Então, ali é um início que a gente começa a ver de onde os lutos surgem. Porque, na hora do velório, não vai me dizer, a gente vai dizer, a pessoa está enlutada. Não, ela está triste. Ela está muito triste, ela tá descompensada, várias coisas, mas ela não raciocinou. Ela está só sentindo a dor do evento que está acontecendo. Ela não trouxe ainda do subconsciente para o consciente. Ela vai fazer isso depois, num próximo momento, quando ela chegar em casa e quando ela começar a ver as fotos, ver as roupas no armário, sabe? E aí que ela vai começar a se ligar que alguma coisa está faltando. Isso pode ser no mesmo dia, né? Isso pode ser no mesmo dia. Pode ser rápido. Então, ali ela vai dar o start de começar a dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. E a nossa mente, a nossa mente é um computador, né? E o que a nossa mente faz? Ela é tão desgraçada com a gente que ela cria caminhos para aquele fato não acontecer. E a pessoa começa a enlouquecer. Enlouquecer no sentido da expressão só, tá, gente? Não de... Mas assim, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar muito fácil. Imagina que uma pessoa morreu atropelada. Ela foi atravessar uma faixa de pedestre e foi atropelada. Tu, como parente, pensa assim, poxa, mas o fulano era tão esperto, como é que ele não viu que um carro não veio? Poxa, mas o fulano é tão esperto, por que ele não esperou o carro vir? Por que não atravessou pela passarela? Porque a tua mente quer resolver a equação. Sim. Ela quer tirar a equação morte. Então ela começa a procurar outras equações para tentar tirar aquilo e dizer, olha, se eu tirar isso, a pessoa vai voltar? Então é uma coisa que a tua mente fica
tempos e tempos trabalhando, até que uma hora ela diz, tá, não importa quantas vezes eu fizer esse caminho, Nada vai mudar. não vai mudar. E quanto mais rápido tu fizer esse processo, imagino que seja mais fácil de E esse lidar processo com a pessoa vai passar. Ela vai passar. Não sei, não estou dizendo de luto, mas qualquer outro sentido de amigo de vocês que se machucou, não diz, pô, que boca aberta, como o cara se machucou daquela forma? A nossa mente está sempre tentando procurar uma forma de que o corpo não se extinga. Então, a mente faz isso. E esse, para mim, preciso falar uma coisa aqui. Eu não sou clínico, não sou terapeuta, psicólogo, nem psiquiatra, só advogado, e a gente tem uma escuta apurada. Então, o que a gente está conversando aqui é tudo que eu já ouvi dos meus clientes. Entende? Então, o que eu digo para vocês é o que eu li, o que eu estudo e o que eu vivencio o dia inteiro no meu escritório. Então, se repetem as histórias e as coisas. E várias vezes eu escuto, poxa, mas o cara foi fazer aquilo, não é acostumado e caiu do telhado e se machucou. Sabe? Tu escuta sempre, muda a história, muda o sujeito, mas a situação é a mesma. Então, esse é o primeiro momento, a pessoa aceitar que o outro morreu. E às vezes é difícil tu aceitar isso. E puxando pro lado da advocacia, então, como é que a gente pode... Bom, vou mudar a pergunta. Quando a gente começa a falar sobre a advocacia disso, né? Tudo que rege os nossos direitos, etc., a gente começa a entrar em vários problemas depois que a pessoa falece. Né? Existe uma maneira de a gente resolver esses problemas ou existe uma melhor maneira de fazer isso antes da pessoa falecer? Como é que vocês lidam com isso? A gente, fora do país, as pessoas lidam melhor com o luto. Então, eles se programam via testamento e, enfim... Fora do Brasil, tá falando? eu tô dizendo... fora do Brasil, né? Principalmente a Europa e tal. Eles lidam com o luto de uma forma diferente. Só que eles têm leis diferentes. Então, assim... Mas eles fazem planejamentos para resolver as coisas. Então, eles têm... já falei testamento, mas eles têm, por exemplo, umas apólices de seguro com coberturas diferentes. Hoje nós temos, por exemplo, não sei se eu posso citar nome, mas nós temos a Prudential, que é uma que hoje ela não cobre só seguro de vida. Eu tenho, né, a minha esposa também tem, para cobrir o estudo dos nossos filhos até eles se formarem na faculdade. Né? Porque pelo menos se tu faltar, pelo menos o pagamento das coisas dos meus filhos vai ter. Pelo menos o colégio dos meus filhos eu sei que vai estar pago até a faculdade. Sim, o dinheiro é um dos problemas e tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita, só que as pessoas têm medo, como a gente conversou, é um planejamento. Planejar a sua vida. Não adianta tu deixar... Se tu é um jovem, tá? Pega um youtuber hoje aí, desses pessoal mais novo aí que tá ganhando milhões no youtuber. E se tu bate as botas amanhã, o que acontece? Tu não tem como saber. Então planeja, faz o planejamento sucessório para dividir para quem tu quer doar as tuas coisas, dividir, enfim, organizar, já deixar tudo certinho. Porque qual é o problema do processo? O problema do processo é que a pessoa não faz testamento, tá? Aí a pessoa morre e os herdeiros se matam pelo patrimônio. Porque o patrimônio é dinheiro. O fulano vai ganhar mais que o ciclano. O beltrano... A viúva, a depender do regime de bens, ela tem uma coisa chamada meação, que é metade. Mear é metade. Então, vamos pegar um exemplo. Se a pessoa morreu e deixou 1 milhão, a depender do regime de bens, 500 mil é da esposa. Certo. Tá? É dela. Líquido e certo é não dela. Não tem nem discussão isso aí. Isso nem entra no inventário. Isso, afasta do inventário e sobra 500 mil. Tá? Só que ela também pode ter uma coisa chamada concorrência sucessória. Então... Novamente, a depender do regime de bens, ela pode concorrer com os filhos na parte que sobrou. Então, aí vem aquela história de que ela pode ganhar até 75% do negócio. Então, tu imagina, um herdeiro que não é filho dela, o cara vai enlouquecer. E aí eles vão brigar, vai ter toda a discussão, o processo vai trancar. Por quê? Porque as pessoas começam a brigar pelo patrimônio. Se tu fizesses um planejamento sucessório anterior, isso não aconteceria. Porque lá no testamento está dizendo a cota, não o bem, pode dizer o bem também, né? Mas aí seria um legatário, mas tu vai dizer a cota, por exemplo, que cada um vai ganhar. Imagina. Aí os caras não tem como brigar. Tu abre o testamento, faz o inventário, divide entre os herdeiros e tchau, meu. Acabou. É que esse lance do inventário, quando a gente fala...
inventário, quando a gente fala planejamento sucessório, parece ser uma coisa muito distante, né? A gente olha assim, pô, isso aí é uma coisa que... Sim. Testamento e tal. Isso é uma coisa que, cara, quando eu for mais velho, quando eu tiver os meus 80 anos... E sabe quanto é que custa um preocupar com testamento? R$600. O indicado é R$600 que... pra Tá fazer de um brincadeira, né? testamento. Isso eu não fazia R$600 pra resolver a tua vida. O indicado é que Meu. todo mundo faça esse testamento, então. A depender da pessoa, com 31 né? anos, o indicado que faça Tu o não tem testamento. Se tu testamento, tiver um Fábio? patrimônio... Eu espero que deixe tudo no meu nome, né? Não, seria interessante, né? É o mínimo. Tudo o que, Christian? Começa por aí. Tudo os Ainda R$2 bem que é tudo tem por na carteira. porcentagem, né? Deve ser tudo porcentagem. Porque... Vamos porcentar. Quando tu tem patrimônio, vale a pena. Vale muito a pena. Eu peguei, não falo o nome de clientes, né? Mas a gente sempre diz, eu peguei um testamento aí que o pai estava dividindo 20 milhões entre 3 filhos. Tu imagina se esse cara não faz um testamento? Confusão. Meu, Quebra-pau na é família. quebra-pau na certa. Mas não tem, são É que- 20 milhões. É que aí tu pensa também nos modelos de família, assim, né? Que a gente, às vezes, a gente também tá fechado numa bolha que a gente pensa, mano, não dá briga, né? Assim, Minha irmã não vai brigar comigo. É o que mais dá, porque assim, Para. é totalmente diferente, né? O dinheiro muda a pessoa. O dinheiro muda, né? O dinheiro muda a pessoa. Então, se tu faz um planejamento sucessório, aí tem holding, tem outras formas de planejamento, né? Doações, compra e venda, enfim. Mas se tu faz um planejamento, tu consegue fazer com que essa briga não ocorra. Por mais que um grite, um xingue, tá lá o testamento, tu vai fazer o quê? É a última vontade da pessoa. E juridicamente, só o testamento que faz isso aí valer. Se um e-mail, um WhatsApp, um áudio, isso não conta de nada. As doações, bom, a doação, tá? Ela pode ser por escrito e a doação pode ser verbal, uma doação. Então tem essa discussão. Eu morava com a mãe e ela disse que ia deixar a casa para mim. Tudo bem, mas onde é que ela deixou isso escrito? Tem algum lugar escrito? Se tiver, bom, nós vamos discutir isso dentro do processo. Aí nós vamos discutir. Se tiver alguma informação, né? Não tem como não pensar nos filmes, né? Volta e meio, acontece esses filmes e aí o cara lá, sei lá, mas o pai lá disse que uma vez, não sei o quê, daí os caras assim, tá, mas ele tava em sã consciência, ele tava, tipo assim, aí começa a discutir no processo. As pessoas assim, a pessoa tá morrendo no hospital, aí eles correm no tabelionato para pegar o tabelião, para correr lá no hospital pro cara fazer o testamento. Isso aí deve ser muito comum, né? Ou não? Isso deve ser muito comum acontecer Aí assim. vai do tabelião ver o estado mental da pessoa, né? Para ver se ela tem capacidade de estar fazendo aquilo naquele momento, né? Sim. Aí o tabelião, como ele tem fé pública, ele que vai decidir se aquilo ali vai acontecer ou não, né? Dentro das regras, claro, né? Tá. Notariais, não importa mas a idade, se eu tiver um patrimônio já, o interessante é interessante tu fazer. é que eu faça. Fica aí Imagina de que tu primeiro casa com uma aprendizado, então. novinha, tá? Tu tem um baita patrimônio, tu tem 2 filhos, e aí tu te separa da tua esposa e casa com uma novinha lá, tá? Dependendo do regime de bens, essa novinha vai levar um monte de dinheiro que vai tirar dos teus filhos. Aí teus filhos, que são legítimos vão perder muito dinheiro porque tu errou o regime de bens com a novinha. E aí? Então, assim, pacto antenupcial, bem feito, bem organizado. As pessoas vão lá e casam pelo regime da separação total. Eu tenho, o que é teu, o que é meu é meu. É assim, né? Isso no divórcio. Porque na sucessão, quando a pessoa morre, a regra não é essa. A regra é que tu vai misturar as coisas. Então as pessoas estão pensando assim, fiz o regime da comunhão total aqui, ó. Já era, né? Já era nada. Quando pegar o Felipe de advogado lá, nós vamos rir, né? E eu quero pegar a mulher nesse lado, né? Porque daí ela ganha mais. Um dos podcasts que eu tenho lá no meu canal se chama, como é que é? Inventariante, a rainha do inventário, porque realmente ela manda dentro, né? Claro, tem suas exceções, eu não estou entrando em detalhes. Sim, sempre vai ter exceções, mas só mas no para geral... dizer que se tu tá pensando que tu casou pelo regime da separação total para salvar morte e salvar divórcio, tu tá certo, os outros 50% tu tá errado. Então, um pacto antinupcial bem feito, bem organizado, ele salva muito patrimônio.
Antes tu comentou que o inventário, pelas leis, é a partir de 60 dias? Sim. Tu pode encaminhar antes, tá? Quem é que tem que encaminhar isso? Tu pode encaminhar sozinho, direto no tabelionato. Sempre vai precisar de um advogado para assinar. Eu responsável pelo... Um herdeiro. Tá, um herdeiro. Uhum, beleza. Um herdeiro, tá? Mas digamos que que a pessoa que faleceu deva dinheiro para mim. Eu posso abrir um inventário. Se ela deve dinheiro para mim, eu posso abrir um inventário. Então, a lei tem um rol, né? O CPC tem um rol de pessoas que têm a oportunidade de fazer isso, né? Se tornar um inventariante, encaminhar o inventário, fazer todo o procedimento, né? Mas, assim, eu encaminhei o inventário com 10 dias já. Então, 60 dias, eles calculam ali, né? Os 2 meses, eles calculam para não ter multa. Porque daí existiria uma multa que seria cobrada sobre o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? Então, seria aí a multa vai indo. Mas aqui no Rio Grande do Sul não tem multa. Em outros estados tem. E 10%, 15% sobre o ITBI. Então, se tu pega um inventário de 100 mil e tu não encaminha, e o ITBI deu 100 mil, por exemplo, tu vai pagar uma multa de 10% sobre aquele 100 mil. Então, tu vai dar mais 10 mil de graça pro... Só que aqui no Rio Grande do Sul não tem multa. Sim. Se vocês me permitirem, me fizesse uma pergunta antes, eu gostaria de complementar ela sobre o luto, porque eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar do luto. Vamos pegar 100 anos atrás... E talvez por isso que as pessoas sofram tanto hoje com o luto, tá? Há 100 anos atrás, uma pessoa ia falecer. Os hospitais não eram o que eram hoje, né? Então, o médico ia lá, dava a medicação e dizia, né? Não tenho mais muito o que fazer. O que acontecia? A pessoa voltava para casa. Ela demorava 6 meses, 1 ano para morrer. Mas a família estava ali o dia inteiro convivendo com ela e vendo ela cada vez mais, enfim, né, indo para o final da vida. Então, eles se despediam, eles diziam o que eles precisavam dizer, eles conversavam. Então, eles tinham uma harmonia que, quando a pessoa falecia, eles já tinham dito o que eles tinham para dizer e eles já tinham sofrido ou já estavam no estágio do luto, de ir resolvendo esses problemas. Aí a medicina avança. E hoje, quando uma pessoa fica doente, o que acontece? Hospital. E aí ela fica lá no sedativo, no paliativo, e ela morre aonde? No hospital. Agora, tu conseguiu lá dar tchau? Tu conseguiu dizer tudo o que tu queria dizer para ela? Vocês conseguiram dizer perdão um para o outro? Muito difícil. Às vezes tem médicos legais que deixam, mas a família em si não consegue. E aí? Se a pessoa cai no hospital e já morre direto? E aí, enfim... né? Então, a medicina, por um lado, conseguiu avançar no estágio da gente viver mais, mas, por um outro lado, ela tirou um fator principal da nossa vida, que era o costume da gente lidar com pessoas morrendo na nossa volta. Ela tirou isso da gente. Então... distanciou a gente, né? Distanciou. Isso acontece lá no hospital. E tu fica agoniado, porque tu quer dizer uma coisa, tu precisa e tu não vai conseguir, a depender da situação. Sim. Então, olha como mudou. Antigamente, tu poderia fazer isso, e é óbvio que bom que a medicina evoluiu, mas talvez a medicina tivesse que ter essa um pouco mais de sensibilidade, e não é nenhuma crítica, por favor, né? Tem muitos médicos que permitem. Sim. Mas... talvez se as pessoas convivessem mais naquele último momento, o luto delas fosse menor. Porque talvez elas dissessem a última palavra que elas queriam dizer. Sim. Reflexão eu acho que esse deve ser uma das grandes dores que as pessoas sentem quando estão sofrendo o luto lá, que é várias vezes isso. O fato de tu não ter conseguido falar o que tu gostaria de falar. Eu escuto várias vezes, eu não disse o último eu te amo, eu não dei o último abraço, eu não olhei a última vez no olho. Eu escuto isso direto, assim, da pessoa se culpando por ela não ter passado por aquele momento. Mas, tu não tinha como passar por aquele momento, sim, né? Se essa pessoa estivesse em casa, ela teria. Tanto que muitos médicos mandam o paciente, a depender da doença, para casa, né? Sim. Meu avô, que eu contei para vocês, faleceu em casa com Alzheimer. Então, minha avó teve, os meus irmãos, os filhos
né, meu pai, meus tios, tiveram a oportunidade durante 6 meses de conviver com meu avô. Então, quando ele morreu, óbvio que foi dolorido, porque foi a primeira morte grande na nossa família, de alguém importante assim na nossa família. Mas todos nós já tínhamos conversado com ele. Todos nós, ele já tinha contado uma história com cada um, ele já tinha batido um papo. Então, ele já tinha feito essa cama de gato para que todo mundo... Existe essa Como é história importante isso. de tu vivenciar o luto antes da morte? Nesse nosso caso, né? Tu já está vivenciando tanto os parentes, porque tu sabe que a pessoa vai falecer, tu só não sabe o tempo. Então, lembra quando eu falei para vocês no início, se Deus dissesse quanto tempo de vida a gente tem? Sim. Se um médico chega e diz, o fulano tem 6 meses, o que tu vai fazer com o fulano? Tu vai passar o dia com ele. Ou o máximo de dia, tu vai visitar o teu pai todo dia. Infelizmente teu pai tem, o pai de alguém tem 6 meses. Tu vai passar os 6 meses visitando o teu pai 2 vezes por dia, se tu precisar. Porque tu vai querer ter esse momento de estar perto e de poder estar dizendo para ele o quanto tu ama ele, o quanto ele foi um pai bom, ou etc, né? Fazer essa... dos dois lados. E deixa eu pegar esse lado que a gente está falando aqui de vivenciar o luto ali. O quanto também, já que a gente está nesse espaço aqui no Memorial Krause, me reteve... eu lembrei dessa parte justamente do velório, assim, né? Porque hoje a gente também tem essa parte do velório, que é uma coisa que vem, sei lá, de que... milhares de anos aí, eu acho que sempre teve na história, assim, né? De velar a pessoa, de ter esse momento de despedida e tal, né? O quanto isso também é importante pro luto. Isso é importante ou não? Dar esse adeus, sabe? É difícil tu ver a tampa de um caixão fechar, né? Graças a Deus eu tenho meus pais vivos e então meu único exemplo, claro, outros familiares, mas o meu avô foi o principal, assim. É difícil tu ver uma tampa de um caixão fechando e tu saber que foi a última vez que tu viu aquela pessoa tão importante na tua vida indo embora. Então, sim, o local, a acolhida, as palavras do padre. Vamos falar um pouquinho mal, vamos lá. Advogado também fala mal das pessoas. Poxa, eu fui num velório que o padre lia num tablet as palavras dele. Olha, se fosse parente meu, eu batia no pé do padre e dizia, padre, obrigado, vai para casa. Vai embora. Pô, se tu veio aqui e tu tem que ler uma coisa, se tu não tem sentimento para falar, né? Tu já leu tantas vezes isso, porque tu vai toda hora no cemitério fazer isso, num velório, né? Pô, tu ainda tem que ler. Será que tu não consegue, da tua boca, falar palavras que possam trazer um conforto àquelas famílias, ao invés de ler aquele texto lá da Bíblia e todo mundo ficar parado assim, isso aí... Não é isso que acontece quando um padre lê a... Tô tentando lembrar. Sim. Agora se eu já fui em um lugar que o padre leu e às não botou vezes aquela que o padre emoção. leu foi horrível. Sim. Agora, quando vem um padre que o cara fala, vocês lembram daquele momento, vamos guardar na memória, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Quando ele traz aquela emoção, aquele sentimento, aquela última suspirada de todos ali, ele conforta o coração de todo mundo, até para que a coisa seja conduzida com mais calma, né? Então, eu acho muito importante, sim. Pegando esse gancho do confortar, assim, como é que... Talvez daí tu, como advogado, vai conseguir trazer mais as tuas experiências, né? Mas agora me gerou curiosidade. Como eu ajudar algum amigo, até algum ente que está sofrendo mais do que eu a lidar com o luto? Vocês têm alguma maneira de ajudar? Não tem? Não falar frases mentirosas. Tu tá num luto, ok? Aí uma pessoa chega pra ti e diz assim, mas foi melhor para ele. Como assim foi melhor para ele? Mas ele estava sofrendo muito. Tá, mas era uma doença. Sabe, a pessoa, essas frases assim, mas agora ele descansou. Tá, mas quem disse que eu queria que ele descansasse? Eu queria que ele estivesse bem do meu lado aqui. Então, existem frases que elas não devem mais ser ditas. Tem frases que elas não te ajudam em absolutamente nada. O enlutado, vamos lá, a pessoa está enlutada, alguém chega e diz assim, mas foi melhor para ele. É o que tu quer ouvir? Olha, eu tenho certeza de que qualquer um de nós não quer ouvir essa frase. Nenhum de nós quer ouvir isso. O que tu tem que fazer é ou ficar quieto, com o devido respeito, né? Respeita o falecido. Ou se tu for muito amigo da pessoa, ou tu tiver capacidade, chega nela e diz assim, brother,
eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Não hoje, talvez, não amanhã, mas quando tu precisar, eu tô aqui. Ou se tu precisar que eu vá contigo no supermercado, eu faço compra para ti. Se tu precisar de não sei o quê, eu te ajudo. Junta um grupo de amigos, porque todo mundo tem um grupo de amigos. Junta um grupo de amigos, de familiares e ajudem essa pessoa. Invadam um pouquinho a vida dela para ela ter um pouco de felicidade. Sem forçar, vamos no cinema, vamos não sei aonde. Não. Mas é ser o brother mesmo. É dizer, eu tô aqui. É só isso. Dá um abraço na pessoa. É se colocar disponível. Eu né? fui num velório, vocês que gostam de história, eu fui num velório de uma mãe de uma amiga, até era minha treinadora na academia, me dava treino, né, minha personal, e a mãe dela, infelizmente, faleceu agora há uns 3 anos. Eu cheguei no velório, tava todo mundo sentado, e a menina tava abraçada no caixão. Sabe que alguém abraçado, de agarrado no caixão? Eu entrei, olhei aquela cena e disse, meu Deus do céu. Aí fui lá, fiz carinho nela, fiz um monte de carinho, dei um monte de beijo, ela estava de costas, então dei beijo na nuca, dei um beijo nos ombros, assim, de amigo mesmo, sabe? Abracei, fui tirando uma mão, fui tirando outra mão, até que eu consegui soltar ela. Eu levei uns 20 minutos para soltar ela do caixão. E aí, quando eu soltei ela do caixão, eu virei, aí eu dei um abraço. E eu dei o abraço que ela precisava. E aí eu dei um abraço nela e aí ela se lavou chorando naquele abraço. E aí eu consegui levar ela para tomar uma água, tomar um café, comer uma bolachinha. Nós saímos daquele momento horrível, porque eu sabia que daqui 1 hora e pouco aquele momento horrível ia acontecer de novo. Então, para que tu vai ficar sofrendo aquele momento todo? Tu não precisa sofrer aquele momento todo. Então eu tirei ela daquela situação, ela respirou, parou de chorar, a gente brincou, fez uma piadinha um com o outro e tal, até que chegou o momento de, bom, agora vai acontecer, e aí tu não tem o que fazer. Mas é isso que um brother tem que fazer, é isso que uma pessoa tem que fazer. Tu tem que ajudar os familiares. Tu chega lá e diz, meus pêsames, tá, o que isso mudou na vida da pessoa que está enlutada? Eu sei que tem pessoas que não têm proximidade, eu não estou falando dessas, mas eu estou falando daqueles amigos que são amigos de verdade, parentes que são parentes de verdade, irmãos que são irmãos de verdade. Por que não se ajudar naquele momento? Tu imagina que que essas pessoas fazem compra no Bourbon aqui em Novo Hamburgo, tá? E a pessoa está superando o luto. Ela está há 1 mês assim, e ela deu uma guinada, pô, parece que ela superou legal. Aí ela passa na parte lá dos sucrilhos e vê os sucrilhos que o cara gostava. O que vai acontecer? Vai passar um filme para a cabeça da pessoa. Tu acha que ela vai terminar de fazer compras no supermercado? Ela vai largar o carrinho dela chorando e vai correr porta fora do Bourbon. E aí nós vamos olhar e vamos dizer, olha aquela louca lá, ó, correndo. Não é louca. É que ela passou e viu os sucrilhos que ela sempre comprava para ele porque ele amava aqueles sucrilhos. Então essas pessoas começam a mudar as suas rotas, elas começam a mudar o lugar que elas frequentam, elas mudam o lugar que elas almoçam, elas mudam a sua comida preferida, elas mudam os móveis da sua casa, para não ter que lembrar. E isso ela é pega de surpresa, porque ela nunca imagina que vai ir no supermercado e essa cena vai acontecer, mas vai acontecer. Então quem sabe um amigo vai lá e faz isso inicialmente. Ou leva ela num outro supermercado, muda a rota, para que essa pessoa não tenha esse sofrimento. Mas parece que as pessoas são tão individualistas que elas não sabem o que fazer, e aí elas chegam lá e dizem, tô aí para ti, tá? Mas é um tô aí para ti que se tu precisar, talvez eu não possa te ajudar. Sim. É que tem um ponto que eu já ouvi amigos comentar assim, que nunca vão em velório. E aí isso me faz pegar assim, tudo bem, eu entendo a pessoa que não gosta de ir, porque não gosta daquele o contexto ali. Não gosta, ela só tá cagada, né? Desculpa a expressão. É isso. Não quer eu encarar. tento respeitar, mas ao mesmo tempo eu pego assim, cara, tu não sabe o quanto é importante tu tá lá nesse momento para as pessoas que estão lá, sabe? Então tu ir lá e dar simplesmente esse apoio, esse abraço e tá ali, não sei o que falar, não precisa falar nada. Nada.
Chega lá, abraça a pessoa, fica lá com ela, fala, né? Tô aqui do teu lado, né? Vai precisar de mim, eu tô aqui e tal. Isso é muito o suficiente para aquela situação, né? Então, eu ouço muitas pessoas falarem isso, eu já falei para as pessoas, inclusive, cara, não precisa falar nada. Tu vai lá e fica do lado da pessoa, sabe? É importante esse momento e tal. É muito importante. E eu acho que muita gente foge disso, sabe? Ah, não vou em velório, não vejo isso, não gosto disso, não sei o quê. Só que o dia que for passar por isso, eu acho que vai ser muito pior. Muito sabe? pior. Vai ser um baque muito forte para essa pessoa que não, Sim. Eu tinha um professor. não tolera isso. Ele não morreu, né? O Benfica era nosso professor de medicina legal. E ele sempre dizia: quanto mais velório tu puder entrar, tu entra. Entra. Tiver um velório que tu não conhece, tu não tem nada pra fazer, entra no velório. Aí tu dizia, ô Benfica, né? Tá maluco? Aí ele é médico legista, né? Então, ele dizia, gente, quanto mais pessoas mortas vocês verem, mais fácil vai ser vocês lidarem com um evento que um dia vai acontecer na vida de vocês. Caraca. E não é verdade? É verdade. Se tu vê 100 enterros, não é muito mais fácil tu lidar com um teu? Ah, vai ser dolorido, vai ser horrível, mas tu já viu 100. Agora tu vê um de cara... Então tu tem que fazer esse esforço, porque a vida, gente, vamos pegar, para ser bem honesto, a vida ela não é imortal. Nós nascemos, crescemos e morremos. Tudo no mundo passa por esse ciclo. Os animais, as plantas, tudo no mundo passa pelo ciclo de nascer, crescer e morrer. Não importa quantos anos milenares aquela árvore um dia ela vai morrer. E nós também, só que a diferença é que a gente tem consciência. Nós estávamos falando antes de Marcos Aurélio, que é um grande pensador do estoicismo, e quem gosta de pensar lidar sobre morte, estoicismo é maravilhoso. E Marcos Aurélio diz o seguinte, que as pessoas acham que quando vão morrer, vão encontrar a morte pela primeira vez. Mas elas estão enganadas. Elas vão encontrar a morte pela última. Porque a morte está todo dia em volta de ti. Aonde tu vai, desde que tu tá na barriga da tua mãe, a morte está em volta de ti. Me dá segundos ela pra te refletir. conhece melhor que qualquer um. Ela te conhece melhor que a tua sombra. Não tem quem te conheça melhor do que a morte. Então, quando ela vier, não vai ser a primeira vez. Vai ser a última. Aí ele diz, recebo ela de braços. O livro dele, Meditações, é o livro que ele escreveu pessoal, que ele escreveu para ele, mas acabou que alguém conseguiu o livro e publicou, né? E ele diz que vai esperar a morte de braços abertos quando ela chegar, com um sorriso, porque finalmente ele vai ver o rosto de quem sempre esteve perto dele. Quanto mais a gente fala sobre isso e a gente está conversando com mais pessoas sobre esses assuntos, a gente até falou com o Gilberto, que está à frente do Grupo Krause, aqui de Novo Hamburgo. E quanto mais a gente fala sobre isso, parece que mais fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve de a gente falar, né? Naturaliza, A gente começa a naturalizar devagarinho, né? E eu acho que tudo isso vai nos ajudando a lidar com o luto depois. Né? Tudo isso vai nos dar... essa história de entrar quanto mais... O que a gente está fazendo aqui, o que justamente a gente falou que as pessoas não fazem. Que as pessoas não... Conversar sobre isso. Né? E não é uma tarefa fácil, né? Não, claro que não. A gente tá conversando um agora, tema né? delicado. O Felipe já tá conversando há mais tempo sobre isso, mas pra nós... Vocês acham que eu não tenho um pavor de perder meu pai e minha mãe? Meu pai tem 74. Já não é um guri. Entende? Eu faço inventário direto de pessoas de 70, 69, 71. Meu pai tem 74. Então, tu acha que na minha cabeça não dá um tipo... É óbvio que eu não quero passar por isso. Sim. Mas eu sei que todas essas experiências que eu tô tendo com os processos que a gente lida vão me auxiliar a passar por esse momento. Mas é óbvio que a gente não quer ver pai, mãe, filho, sei lá, a ordem da vida invertida. A gente não quer, mas tu tem duas escolhas. Fazer de conta que tu não vê e chegar na hora tu ter que matar no peito, ou tu enfrentar isso e quando chegar na hora tu estar pelo menos mais preparado. Sim. E É uma escolha. eu tava lembrando aqui, Fábio, que tinha até uma questão quando a gente tava falando de padre. Quando a gente tava falando do padre, né, falando lá as últimas palavras e tal. E eu lembrei do negócio que nós tínhamos notado aqui sobre a questão de quando é cremado. Olha que quando legal. a pessoa é cremada, porque tem muito disso também, assim, tem tabu também com relação a isso, tem uma série de coisas, né? Sim. E principalmente ligada também à questão religiosa, fé e tal. Mas alguém comentou que a igreja recomenda guardar cinzas em um local sagrado, assim, de não espargir, sabe, em qualquer lugar e tal, né?
E quando a gente visitou aqui no memorial, aqui, Tem uma a gente salinha que chama atenção. uma salinha que é o columbário que eles têm. Tem esse nome columbário, né? Que é justamente onde é que ficam as cinzas das pessoas, tem lá objetos das pessoas, sabe? Bem organizadinho, uma sala bem legal, um sofazinho e tal, pra tu ir ali naquele momento, também prestar uma homenagem, né? Fica um local onde é que, assim, não foi... Porque eu entendo, às vezes, que tem gente que queira ir, sei lá, jogar cinzas no mar, tá? Tem pessoas que fazem jazigo na frente da casa, né? Colocam um vaso e aí fazem um... Então, assim... Cada um, né, tem também a sua opinião, o seu lance, assim, né, de pensar sobre isso. Mas eu acho, assim, que às vezes é importante, assim, tu ter um lugar pra tu recorrer, sabe? Principalmente quando tu tá nessa fase de luto, que pode durar anos, como a gente tá falando aqui, Sim. né? E aí, tipo assim, foi lá, assim, e jogou no ar, sabe? Assim, jogou, assim, não tem mais onde tu falar com a pessoa, sabe? Eu acho que tem muito essa questão da religiosa também, assim. Tu tem duas saídas, né? Uma, se tu jogar as cinzas, tu não tem mais onde ir. Então, talvez o teu luto, tipo, ele não que diminua, mas assim, tá, eu joguei as cinzas, espalhei como a pessoa pediu, eu não tenho mais o contato com o corpóreo dessa Sim. pessoa. Mas, por Falta outro esse lado, lance, o caixão, ou até a própria cremação agora, tem um local, então tu ainda tem comunicação com essa pessoa. Aí vai da decisão. No Natal, por exemplo, tá? Primeiro Natal que a pessoa faleceu, se coloca um prato na mesa para ela ou não? Eu sei que é uma questão boba que eu levantei para vocês, mas e aí? Nunca pensei isso. Era um pai de família. Tu vai colocar... Eu sei porque me perguntaram isso. No final do ano passado me perguntaram. Doutor, o que o senhor acha? Nós estamos discutindo isso lá em casa. A gente coloca um prato na mesa para o pai ou não? Cara, como é que vocês vão se sentir? Se vocês se sentirem bem, coloque um prato com uma foto dele. Não tem problema nenhum. Se isso for trazer tristeza para vocês, não coloquem. Olha como é uma coisa tão pequena, mas não é pequena. Vão comemorar o aniversário dele? Será que se comemora o aniversário? A pessoa faleceu, tu vai cantar parabéns? Não vai? Vai comemorar. E aí, como é que vai ser? Olha quantos detalhes pequenos nós temos de uma coisa tão grande. O luto, ele envolve tanto a tua vida que ela envolve coisas grandes e coisas pequenas. Fatos bobos, né? Quanto tempo se demora para tirar uma foto da sala? Tem pessoas que não tiram a foto da sala. A foto vai ficar para lá no resto da vida. As roupas do armário vão ficar lá naquele armário para o resto da vida. Será que isso é bom para a pessoa que está precisando superar? É uma pergunta que eu jogo no ar, entende? Eu tô pensando sobre o certo e o errado, né? Eu acho que a gente não vai ter o certo e o errado. Eu acho que vai passar muito pelo que isso significa pra ti. Mas esse lance pra mim... Tu vai ver com o certo e errado. Não é uma questão de certo e errado. Eu acho que quando essa ideia de tipo ter as cinzas guardadas aqui no columbar, tá? Quando tu espargir das cinzas assim, tu não consegue voltar atrás, sabe? Então eu entendo que é uma coisa bem delicada que às vezes as pessoas podem não pensar naquele momento nisso. Outras questões todas que a gente está levantando, tipo o prato na mesa, a foto, são coisas que tu consegue ir e vir, entendeu? Tu tem que ser muito evoluído para conseguir jogar as cinzas e... Mas agora esse das cinzas pra mim me pega um pouquinho assim, porque assim, ó, às vezes a pessoa vai fazer porque acha e aí não tem mais como voltar atrás. Sabe? É um tiro dado, e talvez né? ela fique vivendo aquele luto depois, assim, e não consiga sair daquela... Então acho que é um assunto... Pode ser uma libertação, como pode ser uma prisão. Pode ser os dois lados da moeda. De novo, por isso que é importante a gente falar sobre isso. Porque agora eu posso decidir por ti, né, Cristian? Pode. Posso dizer que eu quero. Inclusive, tu pode botar isso em testamento, viu? Olha aí, ó. Se tu quer ser cremado ou se tu quer ser sepultado. Isso pode constar lá no Pode testamento. constar lá a forma. Se tu quer que as tuas cinzas sejam jogadas em algum lugar. Tem toda essa situação. Vão decidir. Olha aí, ó, tá. Não, a gente não tem uma fórmula certa pra gente passar por esse luto, mas tem algumas coisinhas que a gente tá buscando aqui nesses podcasts que a gente tá gravando que estão facilitando a vida, né? Então, eu acho que tá ficando interessante, assim. A gente já tem alguns aí no ar. Sei lá, vamos puxar algumas dicas aqui. Primeiro delas eu vou trazer perguntas da audiência. Vai te ajudar com isso, né? A gente teve algumas perguntas. Uau. A gente sempre faz o seguinte, né? A gente abre e manda para pessoas que a gente acha, né? Se a pessoa se interessa pelo assunto, pode mandar uma pergunta e tal. E a gente teve algumas perguntas que chegaram até nós, tá? Devem ser perguntas bem fáceis de responder. Uma delas até colocou que não gostaria de ser citada. Então, vou colocar como anônimo aqui.
E aí não fala que é a colocou o Bruna, seguinte, vamos lá. Já matou. Tá bom. Tá, Bruna, vamos lá. Um amigo de um amigo meu. É. Colocou o seguinte, ó, alguém próximo de mim está muito doente e não parece que vai sair dessa. Qual a melhor forma de conviver com isso? Acreditar em um milagre ou já ir me preparando para o pior, sabe? É quase aquela ideia assim, não, mas ainda tem um pontinho de esperança, ou tipo assim, entrega os panos assim, tipo, e já começa a viver isso, né? Antes do Felipe responder, lembro que eu trouxe um pouquinho dessa pergunta pro Gilberto, perguntando para ele sobre o plano assistencial que eles têm e o plano funerário. De se preparar. Eu contrato um plano funerário agora, já para ir pagando, já para ir me organizando, porque depois o Grupo Cross vai me ajudar a resolver, ou não. E aí ele fez a seguinte pergunta, né, para mim: tá, mas quando tu vai morrer? Tipo assim, tu quer esperar mais 5 anos e se tu morrer em 4? Sim. E tu vai fazer agora pros teus pais? Não, mas tipo assim, como é que tu vai fazer isso, né? Daí a dica é, cara, tem que fazer o quanto antes pra tu estar preparado pra isso. Tu não sabe. Mas enfim. A minha resposta é dolorosa. Lá Eu tenho um irmão que tem uma doença terminal. Ele tem ela, né? E, enfim, é um saco. Meu pai e minha mãe cuidam dele em casa. Vai dizer pra minha mãe que ele não vai se curar. Minha mãe te convence que ele vai se curar. E aí? Meu pai tá na boa. Meu pai, tipo... Meu pai olha e diz, óbvio que eu quero que o meu filho se cure, mas se ele falecer, a gente como irmão, eu tenho outro irmão mais velho, é difícil. Às vezes eu sento lá, fico olhando pro Du, fico olhando pra ele, dizendo, pá, velho, e aí? O que a vida tá reservando pra ti, meu? Sabe? E ao mesmo tempo, eu vejo que ele não tem culpa nenhuma de ter essa doença, mas meu pai e minha mãe envelheceram 10, 15 anos a mais. Cuidar do meu irmão há 10 anos fez com que meu pai e minha mãe se vão muito antes do que talvez fosse programado para eles. Sim. Então eu não estou perdendo só meu irmão. Eu estou perdendo meu pai e minha mãe também. Isso é muito louco. Então, assim, tu tem que ter fé. Eu queria muito que o meu irmão levantasse, porque ele tem 2 filhos e um deles é meu afilhado e eu amo de paixão ele. E aí tu olha teu irmão e tu lembra de tudo que tu conviveu com ele, bom e ruim. O Eduardo era o que me levava para tomar cachaça, né? Então ele chegava no pai. O Eduardo sempre foi um malandro, né? O Du chegava e dizia assim: pai, o Felipe quer sair, mas eu não vou deixar ele sair sozinho. Empresta o carro. Aí ele ia lá, me deixava num local e dizia: negão, tal hora eu tô aqui pra te buscar. E ele ia. E eu ficava com meus amigos, né? Aí no final ele voltava lá, me buscava e nós voltávamos juntos pra casa, né? Era o nosso acordo. Então várias vezes me peguei olhando pra ele assim e dizendo: poxa, cara, o meu irmão Rafael, que é o mais velho, ele demorou uns 2 a 3 anos pra conseguir entrar no quarto do Eduardo pra conversar com o Eduardo. Porque ele teve uma vivência tão grande com o Eduardo que ele não conseguia, ele fazia de conta que o Eduardo não estava doente. Ele não conseguia ver o Eduardo doente. Ele não conseguia. Então, para ele era mais fácil fazer de conta que o Eduardo não existia do que entrar no quarto e ver o Eduardo. Para ele entrar no quarto e ver o Eduardo, ele levou horas para subir uma escada de 10 degraus e entrar no quarto para ver o meu irmão. Então, quando tu me pergunta, tem que ter fé? Tem que ter fé. Enquanto tu estiver respirando, nego velho, te agarra. Sim, e vambora. É isso aí, vamos fazer tudo que der e vamos bater. Mas tu também tem que estar preparado. Porque, querendo ou não, a gente é mortal, né? Seja pela doença ela, ou seja por outra coisa, a gente não sabe. Então eu disse que é muito dolorido porque na minha família a gente está passando por esse momento agora e é louco tu pensar sobre isso assim. Mas tem que ter fé. Eu acredito em algo a mais do que a gente viva aqui, né? Enfim, cada um com a sua religião, mas eu acredito que tem algo a mais e acredito que esse meu irmão Eduardo tem alguma missão para ensinar alguma coisa para nós. Porque pessoas com ela morrem com 5 anos. O Eduardo está com 10, indo para 11. E está lá firme e forte. Cara, um cavalo. E aí, o que ele está ensinando para nós? Por que ele não foi ainda? Será que ele tem alguma coisa para nos ensinar ainda? Tem alguma coisa para o Eduardo estar vivo? Tem. Então, tem que ter fé e tem que pensar que pode acontecer.
tem que ter os dois, né? Tem que ter os Não dois. pode ser bobo É de verdade. pensar que... Sabe por quê? Se tu pensar só na cura e ele morrer, o que tu vai fazer? Tu vai culpar Deus, né? Porque tu orou tanto pra Deus e Deus não salvou a vida dele, tu vai culpar Deus. E Deus é uma energia, Deus é, enfim, né? Cada um com seu conceito, mas Deus não tem culpa de nada. Mas tu vai culpar ele porque tu rezou tanto, tu foi tanto à igreja, tu fez tantas coisas, tu pagou tantas promessas e o cara morreu. Então, tu tem que ter balanceado os dois lados. Na minha Sim. Não, mas opinião, eu- de quem tá passando por isso em casa. Entendi, sim, claro. Agora eu preciso de uma situação- água, cara. Situação Pô, difícil. Sim. Aí vocês me tiraram da posição do advogado. Mas obrigado por compartilhar com a gente isso, né? Eu sei que não é fácil. É difícil. Essa é Falar uma das sobre conversas assunto. difíceis, né? São conversas que... Mas, graças a tudo que a gente trabalha, a gente também fica emocionado, mas consegue lidar. Deixa eu aproveitar, deixa então pra te perguntar sobre isso. Ficou mais fácil tu lidar com o luto por tu estudar o luto, escrever sobre o luto? Tu sabe Como é que tu o lida com isso? Tu sabe que o nosso maior medo não é da morte? O nosso maior medo é de como vai morrer? Porque a morte, Não quando é ela a morte vier, em si, é como- não é a morte em si. O que vai acontecer depois, cara, se tiver vida ou não, se morreu. Aí se vai ter mundo espiritual, não vai? Bom, tu só vai descobrir quando for lá, né? Mas as pessoas têm medo e nós temos medo de como nós vamos morrer. Nós não queremos morrer com dor. Nós queremos aquela morte do vovozinho que deita para dormir e não acorda mais. É verdade. Então, o nosso medo é literalmente de como a morte vai acontecer. E aí, tu vai me dizer assim, não, Felipe, mas existem mortes e mortes. Abre a TV. O que é o dia inteiro? Vai lá, morre com não sei quantos tiros. Aí o outro morreu afogado. Aí o outro morreu... E aí tu vê um monte de morte dolorosa. E tu sabe que isso pode acontecer contigo. Não tá livre disso. Onde isso mudou minha vida foi com 2 livros que eu li. Não sei se até a gente pode mostrar. Vamos Sim. Vamos pegar. Eu posso Pode. buscar ali, com licença. Que o Felipe já trouxe os livros que a gente sempre pede indicação, né? Ele trouxe o dele aqui, enquanto ele vai De buscar aqui, ó, leituras. fazer um jabazinho dele aqui, ó. Lidando com o evento morte. Depois ele luto. vai explicar onde é que tá disponível o livro dele. Tobias deu um foco aqui, não deu. Apareceu no cantinho. Tobias tá me olhando lá com cara de que não vai fazer isso. Tudo bem. Ô, Tobias, dá uma Lidando moral com- pro pai. Mas aí. tá na descrição. Na descrição tá, né? Tem isso aqui tá na Amazon, né? Tá na Amazon e eu fui mais legal. Eu botei ele gratuito no meu site. Ah, é. Ele tá Então tá aqui gratuito. embaixo. Gratuito. Tá aqui na descrição, então. Eu vou deixar um tempo gratuito, porque a ideia não é só ganhar dinheiro com a advocacia. A ideia é tu ajudar as pessoas. Se o nosso podcast hoje ajudar uma pessoa no luto, eu já tô feliz. Porque essa pessoa vai mudar a vida dos filhos, que vai mudar a vida de não sei quem, que vai mudar... Então, para mim, se a gente ajudar uma pessoa hoje com isso, o que nós estamos fazendo? Vocês têm noção da importância do que isso vai fazer na vida de uma pessoa? É verdade. Ela Boa. vai voltar a viver. Ela vai sair de uma cama daqui a pouco e ela vai começar a ter vida, brincar com os netos, voltar a ver que tem outros filhos. Estou dizendo uma mãe, no exemplo aqui. Então, meu pensamento quando vocês me convidaram para o podcast era, além de me preparar muito, né, porque isso eu faço já na minha carreira da advocacia, foi vindo e pensando, mentalizando isso, dizendo, poxa, tomara que uma pessoa que realmente... Eu estou dizendo uma, mas tomara que seja mais. Mas tomara que pelo menos uma pessoa seja atingida por esse nosso podcast. E ela venha e comente lá embaixo e diga, olha, Reflete sobre isso. Ótimo. cara, eu ouvi o podcast de vocês e graças a isso eu comecei a mudar a minha forma de ser. Vai dizer que isso não é recompensador muito, quando a gente escuta. É muito recompensador. Então, esse é o pensamento que eu, Felipe, tenho. Tá, deixa eu só então fazer aqui. Então, o livro do Felipe, ó, Lidando com o Evento Morte e Luto. Vou deixar mais 30 dias. Ele ainda estiver disponível, é só clicar aqui embaixo no link, vai cair no site dele lá na página, lá, e aí tu dá uma olhada. Se tiver disponível ainda lá, tá lá gratuito. Se não tiver mais, vai ter que entrar lá na Amazon e comprar. E ainda é óbvio, né, que mesmo que não seja gratuito, entre, né, e também ajude também a movimentar mais, né, Boa. que mais pessoas tenham acesso a isso. A minha ideia não é dinheiro. A minha ideia é que a pessoa possa se ajudar. E se isso fizer, tá ótimo, né? Legal. Eu tenho 2 livros aqui, se você... Ah, gurizada, vou pedir Ah, sim. uma mão que eu seguro o outro aqui. Os 2 livros são de médicos americanos, tá?
com mais de 30 anos de carreira. E dos 2 livros, os médicos trabalham em alas paliativas. E eles resumem como é a morte. Eles explicam como a morte acontece. E depois que tu lê isso, te dá um alívio. Porque todo mundo pensa que a morte é aquela coisa do cara entrando no hospital e sufocando com sangue e loucura. Ele diz que a maioria das mortes, as 2 médicas, é assim, a pessoa entra no hospital com uma doença. Eles vão lá e dão um remédio. Começam a fazer o tratamento médico. E a doença vai avançando. E o medicamento vai avançando. Por que a gente dorme? Porque o nosso corpo precisa se recuperar, né? Essa pessoa começa a dormir um pouquinho mais, porque o corpo dela está precisando de uma recuperação maior. Quando a gente joga futebol o dia inteiro, tu vai lá e dorme mais tempo, né? Essa pessoa dorme mais tempo. Mas por que ela dorme mais tempo? Porque o corpo precisa. Aí, ela acorda 2, 3 dias depois, e ela nem se ligou que ela acordou 2, 3 dias depois. Aí, daqui a pouco, ela dorme de novo. E ela, cada vez mais, ela começa a entrar em estado de coma, lentamente. Ela dorme 1 hora, depois ela dorme 2, depois ela dorme 3. Caramba. Aí daqui a pouco ela começa a dormir 2, 3 vezes por dia. Daqui a pouco 4, 5. Aí começa a aumentar o tempo. Aí daqui a pouco dorme 3 dias. Daqui a pouco dorme 5 dias. Até que tem um dia que ela dorme e ela não acorda mais do coma. Ela escuta o que tu tá falando, mas ela não acorda mais do coma. E dali em diante, a medicação dada pelos médicos é apenas para a pessoa não sentir dor. E a respiração vem diminuindo, o diafragma vai diminuindo, até que a pessoa para de respirar e ela falece. Nessa tranquilidade que eu estou contando para vocês. Todas as mortes são assim? É óbvio que não, né? Hipocrisia aqui não, né, gurizada? Mas ela disse que a grande quantidade das mortes que acontecem são assim. A grande maioria. Salvo se for assim, o cara teve um infarto, uma Sim. coisa, né, rápida. Mas quem estiver vendo aqui, comenta para nós isso. Quem teve um falecimento na família, comenta se não foi assim. A morte, ela tem um estágio e ela segue. Tem a regra das 5 lá que vocês comentaram. Quem tem regra é a morte. Essa tem. Porque ela vai passar por esses estágios até chegar no último em que a pessoa vai descansar. Então, é assim que a gente vai observando. Tu vai vendo que a pessoa está ficando mais fraca. E esses 2 livros contam várias histórias de pessoas com N tipo de doenças, desde câncer a sei lá, tuberculose, tem várias doenças, várias. E todas elas narram a mesma caminhada da morte. Pô, eu nunca tinha tido curiosidade de ler um livro sobre morte. E esse aqui é sobre a morte e o morrer. Esse Então, fala aqui embaixo sobre as também, 5... vai botar os links tudo aqui embaixo desses livros aqui. Esse aqui fala sobre as 5 regrinhas lá do Os 5 luto. estágios. Esse aqui. Eu gosto mais daquele, que é uma leitura mais fácil. Precisamos Esse aqui é falar sobre a mais morte. difícil a leitura. Mas os 2 são maravilhosos para quem tem medo da morte. Para quem tem medo da morte, esses 2 livros são muito bons para te entender. Boas indicações. Porque a gente começa a pensar e dizer assim, opa, não é tão desesperador assim, eu não vou morrer sem ar. Tá, talvez isso aconteça, mas quem sabe eu tenha a chance de ter essa daqui. E um médico mesmo, às vezes, pode começar a induzir isso para a pessoa não entrar em sofrimento. Então, aí vocês teriam que, claro, falar com um médico que trabalha em área paliativa para ele, obviamente, falar, isso seria muito legal. Mas, interessantíssimo esses 2 livros, que ajuda muito a gente conversar com as pessoas sobre esse tema. Perfeito, fantástico. Deixa eu trazer mais uma pergunta da audiência aqui, porque nós já estamos se encaminhando, né? Quando a gente vê aqui, o tempo voa. A gente trouxe uma perguntinha da audiência aqui, é o seguinte, ó. Que a Elô mandou pra gente. Quem é a Elô? A Elô... Quem é a Elô, Fábio? É coordenadora de marketing do Grupo Krause. Olha aí, ó, porque a gente está em contato Um com beijo, eles. Elô. E a Elô mandou uma pergunta pra gente. Deixa eu me arrumar aqui. Mandou uma pergunta justamente pra te fazer. Na verdade, eles mandaram várias perguntas, tá? E a gente foi fazendo ao longo do bate-papo aqui. Mas teve uma pergunta que ela botou o seguinte, ó. Na questão de como um cemitério, né? Que é o lugar que a gente tá aqui, que não parece, né? Isso eu acho muito... Isso é louco. Né? A gente tá num cemitério, não parece, mas é um cemitério, né? Como é que um cemitério deve ser planejado para que as famílias sintam-se acolhidas com o desejo de realizar visitas periódicas e ter toda essa... passar, né, também por esse momento de luto, mas que também depois desse momento elas possam, né,
entrar, continuar tendo esse contato e tal. E aí, eu acho que uma coisa que é legal de a gente falar aqui, quando a gente conversou com o Gilberto, que é o diretor da Krause aqui, ele falou muito sobre a tecnologia que eles têm, toda na parte de gavetas, né, que hoje eles utilizam aqui para colocar as pessoas e tal, fazem todo um processo lá, todo ligado com a parte sustentável também e tal. Mas que é isso, assim, de tu ter esse local que a pessoa vai e aí volta a ser aquilo que a gente estava falando de espargir da cinza, que tu não tem mais a referência e tal, né? Mas tu acha que é importante? Como é que tem que ser isso, sabe? Esse momento, assim, é legal que as pessoas possam ter esse contato depois, pós-morte? Deixa eu te perguntar, não adianta tu ter só um memorial lindo como esse aqui é, e como vocês dois mencionaram, não tem feição de cemitério. Nós não estamos aqui olhando para o lado pensando, meu Deus do céu. Nós estamos aqui extremamente confortáveis, conversando, sem problema algum. Isso já é um ponto positivo da gente sentir que nós estamos num local em que estamos sendo acolhidos. Agora nós temos... o acolhimento, ele não é só físico. O acolhimento, ele é muito mais que físico. Ele é muito mais que a bolachinha na sala. Ele é muito mais que um perfume que deixa o local com um cheiro melhor. Poxa, tu chega ali e diz, olha, o fulano faleceu, preciso encaminhar os papéis. Como é que esse atendente, como é que essa atendente vai lidar com essa pessoa? Quais palavras ela vai utilizar para confortar aquela pessoa que está no pior dia da vida dela naquele momento? Então, eu acho que, para mim, Felipe, quando eu olho um local, é óbvio que a estrutura é maravilhosa, mas, para mim, a questão atendimento, então, pessoas, barra funcionário, pessoas, é que vai te trazer uma coisa chamada humanização. E isso é importante. Legal. Não é assim, vamos fechar o caixão, o cara vai lá e joga a tampa em cima do negócio. Cadê o respeito? Eu fui num velório que fecharam o caixão e aí um filho disse assim, deixa eu olhar ele mais uma vez. E os caras já estavam fechando o pino. E aí eram 3 fechando o pino assim, né? E os pininhos lá. E aí... E ele disse, deixa eu olhar mais uma vez, por favor. E 2, tipo, dane-se, cara, já estamos fechando aqui, já era. E um terceiro disse assim, peraí, olhou para os outros e disse, abre de novo. E aí todo mundo ficou assim, tipo, tu vai abrir de novo? Então ficou um negócio de tipo, tu já fechou, já passou esse momento difícil para mim. Mas o filho queria muito ver. Ele abriu para o filho poder olhar de novo o pai. Então, o que esse cara passou para essas pessoas? Para uns, ele pode ter passado, tipo, o cara é louco, abriu de novo. Mas e para aquele filho? Olha a importância que foi ele poder ter visto de novo o pai pela última vez. Sim. Talvez ele piscou na hora que o cara fechou o caixão no último momento. Então, o funcionário, para mim, ele é muito importante no que ele está fazendo, no atendimento dele. Porque esse carinho, essa ternura, esse respeito... Eu estou justamente refletindo sobre... o escolher da funerária, para tu conseguir escolher isso com mais tempo de antecedência, para tu conseguir escolher uma boa funerária, escolher um bom plano. Tu consegue escolher uma funerária por 1.500 pila. Um caixãozinho de pinos aí, beleza, 1.500 pila, tá feito o brick. Sei muitos desses. O pessoal, as gurias que estão nos olhando agora também sabem. Então, preço, e eu não estou dizendo que a Krause seja caro ou não, ou não é esse o motivo, mas tu pagar para ter esse conforto, ter esse cuidado, esse respeito, não ser só um corpo que é jogado dentro de um caixão e colocado numa cova, vale a pena, né? Vale a pena, vale muito a pena tu ter aquele último momento com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a devoção que teve. No enterro da tia da Vanessa, ela gostava muito de Ave Maria, da música Ave Maria. E no enterro dela, eu peguei meu celular, botei do lado da cabeça dela o meu celular, tocando instrumentalmente Ave Maria. E deixei. Tu tinha que ver como estava leve aquele enterro. Porque eu sabia que ela gostava daquela música. Então, todo mundo que chegava dizia, nossa, tu tá botando a música que ela gosta, ela deve estar muito feliz aonde ela tá ouvindo. Então, de vez a pessoa chorar e abraçar e não sei o quê, era ao contrário, a pessoa se emocionava porque ela fez isso. Uhum. Sabe? De uma coisinha boba, que eu sabia que ela gostava, porque eu toco cavaquinho, e aí eu estava tentando tirar a Ave Maria no cavaquinho para aprender e tal, e uma vez ela ouviu e ela disse, e eu gravei isso. Então, quando foi o velório dela, eu disse, custa. Boa. Detalhes.
Mas se vocês querem terminar a história de velórios, minha filha de 7 anos foi no velório de um tio da Vanessa, que foi o segundo a morrer, dessa linha. Mais de 300 pessoas no velório, assim. O cara era um queridão, assim, nossa. E aí eu disse pra minha filha, Filipa, faz um desenho para entregar pra tia tal, que era a esposa, né? Ela desenhou uma escada que ia até o céu, e nessa escada, no último degrau, ela desenhou Jesus, e no penúltimo degrau, o tio. E aí entregou pra tia. Quando a tia recebeu aquele desenho, ela disse, me desculpa, mas eu preciso botar isso aqui dentro do caixão. Ela tirou o pano e botou no peito dele aquele desenho da minha sobrinha, da minha filha, perdão. Botou. E as pessoas passavam, olhavam aquilo e se emocionavam, porque uma menina de 7 anos fez aquilo. E quando o pastor, porque era evangélico, quando o pastor chegou, ele fez todo um discurso e no final ele disse assim, vocês querem saber se o Carlos está bem? Aí ele foi lá, tirou o desenho e mostrou o desenho. Disse, se isso aqui não está bem, eu não sei o que é. Cara, as pessoas choravam, se lavavam chorando naquele velório de felicidade, de uma coisa boba. Legal. Então, são detalhes que... Eu sei que eu saí um pouquinho do assunto, desculpe. Mas, para mim, o atendimento é o mais importante. Essa coisa acolhedora que as pessoas podem ter é o que vai fazer a diferença para mim. Fantástico, boa. Né? Porque ninguém... Lembra que a gente disse que ninguém quer falar sobre luto? Então, se tu tiver um funcionário que não quer falar sobre luto, ele só quer servir o cafezinho. Eu não estou dizendo que ela tenha que falar, mas eu estou te dizendo, e se ela souber... tiver uma emoção diferente para fazer aquilo, para mostrar que tipo, eu não estou só fazendo um trabalho. Isso para mim seria um diferencial, mas isso na minha visão de alguém que é exigente nas coisas, né? Eu espero que depois desse bate-papo aqui as pessoas reflitam mais, no mínimo reflitam sobre esse tema e conversem mais, né? Assim, que a gente tenha ajudado a naturalizar um pouco mais esse tema para que as pessoas possam refletir no primeiro momento e depois conversar e depois se surgir uma situação que a gente falou de várias aqui, de amigos e tal, assim, né, que saibam agora, né, o quanto é importante elas estarem ali do lado e tal, né? E a gente falou sobre 2 livros aqui, né? Então a gente trouxe 2 livros. O que mais tu tem de indicação daqui a pouco de livros ou autores que as pessoas também possam ler sobre esse tema? Eu gosto muito, deixa eu... Vou atrás. Vai, busca. Teu momento. Estoicismo não é uma religião. Estoicismo, na verdade, é uma doutrina. E o estoicismo, ele te ensina sobre a vida e sobre a morte. Como lidar com as duas partes. Sendo que o estoicismo, Grécia é antiga, mas assim, é antiga. E é muito legal, porque eles são muito diretos. Como eu dei aquele exemplo de Marcos Aurélio, que nós estávamos falando, tem N outras frases e sentidos que eles dão para a vida. Tem pessoas que chegam no final da vida e dizem assim, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer e não consegui fazer. Sim, mas o que tu fez durante a tua vida? E aí a pessoa chega lá no final triste porque não venceu. É claro que não venceu, né? Como é que ela ia vencer? Ela ficou aprontando, ficou se divertindo, fazendo outras coisas. Quando chegou lá na hora de estar satisfeita, ela não estava. Por quê? Porque ela não aproveitou. Então, eles dizem assim, a vida é breve ou a gente faz a vida ser breve? O que é? 100 anos é pouco tempo ou é muito tempo? Uma pessoa com 90 anos de idade e uma pessoa de 30, tá? A pessoa de 30 trabalhou, que nem a formiguinha lá, fez todo o trabalho, fez tudo que ela tinha que fazer. A de 90 curtiu a vida inteira. Quem viveu mais? A de 30 ou a de 90? A de 30. Ela viveu muito mais. Porque ela fez o que ela tinha que fazer. Sim. Então, eu leio muito Sêneca. Ele tem vários livros. Esse aqui é sobre a brevidade da vida. Esse aqui é um Já dos ouvi clássicos. falar. Né? Esse é clássico, né? Esse aí é... O pai o pai do estoicismo, que é o Epicteto. Esse, A Arte de Viver, é muito legal. A Arte Boa. de Viver. E esse aqui já é mais avançado, tá? É o Meditações de Marcos Aurélio. Esse aqui já é mais mas difícil. também é clássico, né? Ele é muito clássico, né? De todos é o maior
estoico, assim, né? Tem livros dele parafraseados, assim, uma coisa mais light, mais fácil de tu entender. Esse aqui é livro de estudo, de o cara sentar e vir mordendo, assim, o livro, né? Mas é maravilhoso. Ele fala que a morte não está em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo está em todo lugar. Né? Então, não está em lugar nenhum, mas ela está em todos os lugares, todos né? os lugares Do planeta. Legal. E tem outro que eu gosto muito, que ele não tem nada a ver com morte, mas tem a ver com superação. Se vocês não viram ainda, é esse do David Goggins, que é um CEO da Marinha, e o livro se chama Nada Pode Me Ferir. Esse cara corre uma maratona de 24 horas com as 2 canelas quebradas e os 2 pés quebrados. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. Quando tu lê o livro desse cara, tu pensa assim, ó, acabou, meu, não tem nada que me segure nesse mundo. Se um louco correu uma maratona de 24 horas, 160 quilômetros, com as 2 canelas quebradas por estresse, né? Quebram durante a corrida por estresse e o cara corre. Cara, Nada pode me ferir. Esse aqui... Tu tem noção do que é isso? O cara chega no ápice da dor. Tu chuta um minguinho numa mesa, tu cai no chão, chora durante 2 dias. O cara correu com 2 pés quebrados, os pés quebrados e 2 canelas. E fora tantas outras loucuras. O cara tinha um furo no coração. O cara era pra ter morrido, o cara tinha um furo no coração e o cara era ultramaratonista. Então, quando tu lê esse livro, tu aprende que tu sempre consegue empurrar um pouquinho mais a tua linha. Tu sempre consegue... na academia lá, tu faz 12 repetições, tu consegue 13. O teu corpo aguenta. O que não aguenta é a tua mente. E ele te ensina, não como esses Carnegie, esses outros carinha, ele te ensina na prática o que ele passou e como ele empurrava as linhas dele. Como ele fazia... Ele diz que ele vive no desconforto. O desconforto é o local que ele quer estar. Porque se ele está no desconforto, é porque ele está empurrando as linhas dele para frente. Cara, depois que eu aprendi isso, a minha vida e a da Vanessa mudou de uma forma, porque a gente começou a empurrar as nossas linhas. Esse aqui vai ser o próximo livro da minha estante. Olha, bom, tá todas o Fábio já ficou... Tá todas as indicações aqui embaixo, tem aí pelo menos 6 livros indicados aqui embaixo, mais o livro do próprio Felipe, então tá tudo ali, se vocês quiserem baixar, tá tudo ali, Amazon e etc, tá todos os links certinhos. E já que vai descer, então já se inscreve no canal, já dá um curtir, vem com a gente que vai ter muito podcast aí, não sei se falando sempre sobre luta, acho que não, né, Cristian? Acho que não, mas tem muito podcast pela frente para vir, mas... Como é que as pessoas te encontram, Felipe? Posso fazer o meu último jabá? Pode. No meu site, quando vocês forem baixar o livro, tem uma parte em que a pessoa pode escrever. Tem pessoas que não conseguem falar sobre luto. Eu vi isso aí. A pessoa pode ali, escrever uma carta ali no computador, né? E ela vai enviar. E ela vai para um e-mail que eu criei. Nem eu abro esse e-mail. Eu só vou abrir se a pessoa quiser que eu responda. Então, se ela não consegue falar com de luto, ela está com problemas e tal, e ela precisa escrever, eu tenho uma parte no meu site, que é onde a gente baixa, que ela pode escrever quantas vezes ela quiser, que ninguém vai ter acesso. Então, ela vai poder botar para fora toda a emoção que ela precisa botar, sem que ninguém tenha acesso, salvo se ela pedir que eu tenha. Se não for isso, vai ficar guardado lá no e-mail que eu tenho e ninguém nunca vai olhar. Mas ela vai se limpar. Sim. Legal. Minhas redes sociais. Bom, tem o meu site, que é felipebarbosaadv, né, .com.br. O meu Instagram é adv_Felipe Barbosa. Mas também tem o segundo, que é Felipe Barbosa Advocacia. Então, eu tenho esses 2. O Facebook está ligado, né, conectado a eles. Não tem nem Mas qual que tu usa? Instagram? Mais Insta, mas as então, coisas acabam indo sim. pro... As pessoas mais velhas me procuram pelo Face. E nós temos o nosso YouTube, com vários podcasts aí, além de questões de família, a gente tem sucessão, né? Tem as 2 linhas. Agora eu dei uma paradinha pra gente dar uma respirada, porque gravar não é fácil, né? Eu gosto de gravar, eu gosto de editar, fazer a iluminação, eu faço tudo, né? Enfim. Então, nós temos o nosso... Que é o mesmo nome sempre, né? Felipe Barbosa Advocacia. E aí lá tem vários vídeos e podcasts sobre direito de família.
e sobre sucessão. Boa. Então são os nossos Legal. meios de comunicação. Bastante meios. Os links estão todos aqui embaixo, né? Estão todos aqui na descrição. É só descer ali e clicar e visitar o site do Felipe, olhar essa parte da sessão de escrever a carta pro luto lá, baixar o livro dele, se ainda tiver gratuito, né? Pode ser que não esteja, dependendo de quando você está vendo esse vídeo aqui. Seguir ele no Instagram e também curtir os podcasts no YouTube lá, que eu acho que tem bastante conteúdo bacana aí falando sobre essas áreas de atuação dele. A gente também gostaria de agradecer muito aqui o lugar que a gente está, né, Fábio? De novo, agradecer aqui o pessoal da Krause, do Grupo Krause, que nos cedeu esse espaço, esse privilégio de estar aqui dentro. E não só cedeu o espaço, mas eles andaram com a gente por esse espaço, explicaram todos os detalhes, tudo que foi pensado aqui, toda essa modernidade também trazida nesse momento de despedida e tal, e do quanto eles trazem aquele ponto que eu estava falando dos funcionários, né? O quanto é importante. Eu estava lembrando deles, eles falaram isso durante a visita pra gente, o quanto é importante esse atendimento, o quanto é importante ter esse tato, né? A pessoa que está ali, que não é só realmente só o cara que vai servir o cafezinho e deu. Então, a gente pôde vivenciar um pouquinho disso com eles aqui. Hoje a humanização ela é muito importante, a humanização, né? de tudo isso, assim. E também fazendo um jabazinho para eles, que é o seguinte, né? Além do espaço aqui do Cemitério Memorial Krause, eles têm o plano assistencial, né? Que o plano assistencial justamente, e a gente conversou com o Gilberto isso no outro podcast, que é justamente a maneira que tu tem também de pensar em algumas coisas, né? E agir antes, para que quando chegue o momento tu já esteja encaminhado e tal. Então acho que o nosso bate-papo sobre o luto casou muito com o outro lance também que a gente conversou, sobre como é que tu pode já se preparar e deixar essa parte ajustada, digamos assim, para quando acontecer, né? Eu não lembro o número de itens que tinha que fazer lá, de processos burocráticos que tinha que fazer na hora que falece alguém. Sim. E tal. Mas era uma enormidade, uma lista gigante, assim. E justamente a Krause ajuda nesse momento, né? Então é uma maneira de... Se tem um plano assistencial, tu vai ter toda a parte funerária, tudo já pronto ali. Eles vão te ajudar a encaminhar várias coisas. Christian e Fábio, olha só. Quando um cliente me procura, eu adoro quando ele procura outro advogado. Porque eu, na minha cabeça, eu me garanto, né? Eu tenho aquela coisa de dizer assim, eu me garanto e se o cara vier em mim, ele vai voltar em mim. Então, pelo meu trabalho. E eu gosto que ele visite outros advogados para ele entender por que eu estou cobrando aqueles honorários e por que ele tem que fechar comigo. E eu digo a mesma coisa. Se tu vai na Krause, conversa com outras, mas compara. Pega o plano assistencial deles e pega um plano assistencial de uma outra. Compara e vê, porque daí tu tem certeza do que tu tá fazendo. Tu tá sabendo fazer a tua escolha. Hoje em dia nós temos essa capacidade de fazer essa escolha. Então tem gente que vai querer fazer um planozinho ali para ganhar um dinheirinho, né? E aí, quando tu lê com calma as coisas, tu vê a comparação e aí tu entende por que que existe aquele plano e como eles pensam nas pessoas, nas sobreviventes e nas que faleceram. Pelo menos a minha opinião seria essa. Eu faria isso. Perfeito. Porque daí eu tenho certeza que eu escolhi bem. Boa. E nós vamos deixar o link aqui embaixo também, da Krause, né? Então podem clicar aqui embaixo na descrição, tá o link do site deles, o plano assistencial, a parte do memorial, tá tudo ali, tudo faz parte do Grupo Krause, que nos ajudou muito a realizar esse bate-papo aqui com o Felipe. E Felipe, muito obrigado por trazer aceitado o convite, esse assunto e conversado com a gente de uma maneira tão tranquila assim, mas um assunto tão delicado. Valeu mesmo. Não tenho nem palavras para agradecer vocês por ter me dado essa oportunidade. É difícil um advogado ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto, né? E só agradecer vocês e ao Grupo Krause por ter permitido que eu estivesse hoje aqui. E agora, muito obrigado mesmo, que pessoas nos vejam e que seja um sucesso isso aqui, né? Show de bola. Muito legal. Amanhã vai ter uma fila aqui de gente, vai ser uma loucura. Contratando o plano assistencial. Muito bom, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo e reflitam mais sobre o luto, converse mais sobre isso, que esse é um assunto que precisa ser falado. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista.